o Rodrigo Garro. Vem nessa novela, o Tadieres não liberava o Rodrigo Garro, primeiro pela falta de pagamento do Corinthians, depois aquela questão dos valores, quem vai pagar os impostos, a conversão, e agora a informação primeiro publicada pelo meu timão, confirmada pelo nosso Raul Moura, o Tadieres realmente agora tudo certo, já enviou a documentação para a AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina. E aí a AFA tem que mandar essa documentação para a CBF, para aí ser publicado o nome dele no... E aí, nação corintiana, sejam todos bem-vindos ao canal Bando de Loucos, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Coringão, né? Até que fim uma notícia boa no Corinthians, pessoal. Rodrigo Garro, né? Tá liberado, o Tadieres liberou o jogador, né? O jogador vai correr contra o tempo aí, né? Para ser inscrito e poder jogar contra o São Paulo, né? Fazer sua estreia, né? É o jogador que vai ser o salvador da pátria. Então é isso, pessoal. Vamos trazer muitas notícias nesse vídeo, né? Pode ocorrer impeachment de Augusto Melo, pode ter volta de treinador antigo aí ao Corinthians, né? Caso o Corinthians perca, Mano Menezes na corna bamba, né? Racha no elenco do Corinthians. Mas, pessoal, notícia boa, né? Rodrigo Garro pode ser inscrito a qualquer momento não, né? Hoje, pode ser inscrito hoje no BID e pode enfrentar o São Paulo, né? Então é isso. Vamos ficar na expectativa que o Corinthians vença, vamos espantar a má fase. E você acompanha o vídeo até o final. Vamos trazer as principais notícias do Coringão. Agora, sem enrolação, pessoal. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, ao canal ESPN Brasil, link na descrição, grupo Disney, Star Plus, vale a pena você ir lá e assinar. Agora, pessoal, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo até o final e no final a gente deixa a nossa opinião. Vamos lá, pessoal. Diferença de repórter de campo, Sim. que já ouviu esses ouvidos, já ouviram muita coisa. Esse tom é muito fora do normal ali no campo, por ser um seu burro e tal. A gente tá acostumado com xingamento, volta, pô, não sei o que, baralho e tal. Mas essa passou do tom por ser assim ou não? É porque foi o Yuri Alberto? Eu acho que tem olhares pra gente trazer sobre isso. Se a gente pensar na relação treinador-jogador, em como é o mundo do futebol, isso aí é extremamente comum. É um pouco diferente do famoso episódio do Perninha, do Diniz com o Tietê, onde ali acho que barreiras maiores foram cruzadas. Mas esse tipo de estouro, de desabafo, ele é muitas vezes comum e, como o Mano disse pro Yuri, geralmente, não vou dizer sempre, mas geralmente não é pessoal. Mas as coisas mudaram. E não só as relações mudaram, mas o nível de percepção de tudo que acontece, de captação de tudo que acontece, mudou. Sim. Tanto que o Yuri não fala não me xinga de burro. Ele fala, não fala que eu sou burro pro estádio inteiro ouvir. Porque hoje tudo se ouve, tudo se vê. E a repercussão é pesada, a exposição diante de uma captação de tudo que se fala, ela maximiza. E o jogador não quer que todo mundo veja o técnico chamando ele de burro. Sim. Né? Acho que se fosse num treino, possivelmente o Yuri não se incomodaria tanto. Ou mandaria de volta e fala, cala a boca, eu não sou burro. E o Mano perdeu a calma. Sim. O Mano tá irritado. Outro dia, a gente estava no ar aqui, foi a coisa do Cuiabá. A gente deveria ter abordado esse assunto. Sim, eu também. Eu saí do ar e aí vi em rede social alguma coisa e falei, a gente perdeu uma chance. Perdeu. Assim, era o nosso dever ter abordado esse assunto, porque passou aqui pelo nosso programa como se ele não tivesse falado nada demais e tal. Sim. Eu elogiei a postura. Isso não nessa resposta, mas... Porque foi uma boa coletiva, fora... Sim. É isso. Né, fora essa escorregada que foi importante, a gente deveria ter abordado esse assunto aqui, que é a história de ter dito que o Ranieri achou que estava no Cuiabá, né? Para quem não acompanhou, agora ele está no Corinthians. Depois ele tentou até consertar nessa entrevista, falando que não era no Cuiabá, era em Cuiabá. Que não faz o menor sentido, né? Porque está em Cuiabá, está em Corinthians. Não é sobre localização. A cidade ou o clube. Eu estou voltando a esse caso, que me parece ter sido superado, né, em relação às intenções e tal, e o clube, o Cuiabá, se manifestou e tudo bem, para demonstrar que o Mano me parece um cara irritado. Ele deve estar com muita coisa sobre os ombros dele, no colo dele para resolver, coisas que são atribuições de um treinador, coisas que não são. No mesmo dia eu brinquei com o Felipe aqui, o Felipe gosta dos esportes americanos, e nos Estados Unidos, nos esportes diferentes, né?
Existem técnicos que acumulam cargos, né? Então, o cara é técnico e vice-presidente, lá tem termos bonitos, vice-presidente de operações de basquete, né? O cara técnico da NBA. Mas existe um gerente geral acima, tomando as decisões que são de fato importantes, e no momento em que um treinador, assume essa dupla função, ele sabe que ele vai ter que lidar com o que é na quadra e o que é fora da quadra também, uma parte. E o Mano está tendo que lidar com um monte de coisa, porque a diretoria do Corinthians até agora tem feito um trabalho cômico. E o time é o retrato desse trabalho cômico. Ah, mas então o Mano não tem responsabilidade nenhuma sobre o time? Tem, ele é o técnico, mas é um time que fez quantas atuações até agora? 3. 3. De novo, né, contra o São Bernardo, o Ranieri foi jogar de zagueiro. Depois que o Cássio já tinha reclamado em Itu. Não dá para a gente ter improvisação. A improvisação aconteceu de novo. E a gente falou, não dá para a gente ter certeza quanto tempo o Mano vai aguentar até ele começar a falar de um jeito que parece que ele está realmente bravo. E acho que não chegou a esse ponto ainda, mas de um jeito ou de outro escapa uma perda de calma, um excesso de irritação. Eu acho que é isso aí. Não acho que ele tenha qualquer coisa contra o Yuri Alberto. Não acho que ele pense que o Yuri Alberto é burro. Mas eu acho que foi uma coisa do momento ali que escapou. Outro assunto do Corinthians, Mendel, para a gente tocar aqui, é a história do Garro. Em que tá aquele momento de vai pro bid, não vai pro bid, pode jogar, não pode jogar, o torcedor corintiano e São Paulino, e já a gente vai abordar o lado do São Paulo nesse clássico, os dois lados interessados em saber o que pode acontecer nesse caso, o Garro. No F5, né, o torcedor F5. do Corinthians. No bid agora não dá mais, tem que esperar amanhã, porque já fechou às 7 horas da noite, mas amanhã ainda pode aparecer no bid. O Corinthians tem algumas questões, o Palácios na esquerda sofreu uma lesão na coxa, não enfrenta o São Paulo, o Hugo deve ocupar ali a posição, mas o grande assunto é o Rodrigo Garro. Vem nessa novela, o Tadieres não liberava o Rodrigo Garro, primeiro pela falta de pagamento do Corinthians, depois aquela questão dos valores, quem vai pagar os impostos, a conversão, e agora a informação primeiro publicada pelo meu timão, confirmada pelo nosso Raul Moura, o Tadieres realmente agora tudo certo, já enviou a documentação para a AFA, que é a Associação de Futebol da Argentina. E aí a AFA tem que mandar essa documentação para a CBF, para aí ser publicado o nome dele no bid. E aí sim ele pode estar inscrito no Campeonato Paulista, já enfrentar o São Paulo. Ele tem uma pré-inscrição já no Campeonato Paulista. Com isso, se amanhã, até 1 hora antes do jogo, o nome dele for publicado no bid, até às 6h30 da tarde, ele pode jogar contra o São Paulo. Então, Caramba. É uma situação sui generis, né? Porque o técnico Mano Menezes deve ter montado 2 times no treino, um time com o Rodrigo Garro, o outro sem o Rodrigo Garro, e vai esperando, porque tem até 7 dias para a AFA mandar essa documentação para a CBF. Então, não tem essa garantia que vai chegar a documentação amanhã. Mas o Corinthians tem que estar prevenido para que, se ela chegar, Rodrigo Garro, um jogador importante, treinou como titular no Corinthians na pré-temporada. Então, o Mano Menezes esperando essa situação. Pelo lado do São Paulo, a grande novidade, retorno do Lucas. A informação que a gente tem é que o Lucas treinou entre os titulares, ele que sentiu dores na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista e deve começar, tem tudo para começar entre os titulares nessa partida contra o Corinthians. Na direita, o Igor Vinícius sentiu um edema na coxa, está fora. O Moreira entrou bem no jogo contra a Portuguesa, pode pintar entre os titulares, mas o Rafinha também pode ser titular. Tem treinado, participou de alguns treinos, ele pode começar no banco, mas também pode começar entre os titulares. E aí outros jogadores também, o Eric, o Michel Araújo também voltando, devem pintar no banco de reservas do São Paulo. Já o Rames Rodrigues, torcedor de São Paulo, fica aguardando, ainda segue naquele cronograma especial de treinamentos. Então as duas equipes montando o time para o grande clássico de amanhã. O Corinthians nessa expectativa pelo Rodrigo Garro e o São Paulo com algumas novidades, principal delas, Lucas deve ser titular amanhã. Porque, querendo ou não, Mendel, tem 2 datas ali no calendário do São Paulo, né? Tem o jogo contra o Corinthians e tem o jogo contra o Palmeiras, aí pensando em Supercopa. Tem como a gente equilibrar nessa preparação do São Paulo, o que é mais relevante, ou agora é força total na semana para os 2 adversários? O que a gente sabe é que os 2 jogos são muito relevantes. O Thiago Carpini sabe da importância desses 2 jogos para a sequência dele. Mas o São Paulino, alguns preferem ganhar e quebrar o tabu na arena. O que você acha dessa discussão? Esses que preferem, que acham mais importante ganhar o majestoso, usam como argumento de que,
Mas o São Paulo foi recentemente campeão paulista em cima do Palmeiras. É isso. E derrubou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então nós já estamos acostumados. Agora, ganhar dos caras lá na Neoquímica Arena nunca aconteceu. Mas, assim, isso é um olhar assim, totalmente parcial da história. Porque, olhando friamente, não tem nem muita discussão. Me parece evidente que ganhar a Supercopa é mais importante do que ganhar do Corinthians na quarta rodada do Campeonato Paulista. É claro que o tabu é um componente. Eu nem acho que ele faça muita diferença. Mas, talvez, pelos elementos apresentados até aqui nesse micro começo de temporada, São Paulo nunca encontrou um cenário tão favorável para derrubar o tabu como agora. Sim. São Paulo tem um time formado, o Corinthians ainda é um arremedo de time tentando se encontrar. O São Paulo começou melhor o Campeonato Paulista. Essa o São é Paulo... a terceira ou quarta vez que se fala desse jeito Nesse cenário, a respeito. Se não me engano, a primeira delas era o São Paulo do Diniz. E o Corinthians vence segundo turno do Campeonato Brasileiro. com gol do Otero, se eu não me engano. Que foi quando começou a brincadeira lá da Taylor Swift do... Foi essa época. Lançou o álbum e falou, mas o São Paulo tá melhor, ele é líder do brasileiro. Vai ganhar, pimba. Corinthians foi lá e ganhou. Agora, de novo, o Corinthians está numa crise danada, mudando o presidente, mudando os jogadores, 100 jogadores que contratou. O São Paulo vai ter a volta do Lucas, que na memória direta do que o São Paulo fez contra o Corinthians na Copa do Brasil, a chegada do Lucas mudou a cara do confronto. Então, o São Paulo é bastante favorito para o jogo de amanhã. São Paulo não é favorito para o jogo de domingo. Para utilizar os jogadores, pensando pelo viés do São Paulo, foi ótima a mudança da Supercopa de sábado para domingo. Nação corintiana, até que fim o homem tá liberado, né? Rodrigo Garro, né? O clube argentino mandou a documentação. Agora o Corinthians só espera regularizar, né, a situação do jogador no BID, né? Para que ele possa jogar aí, né? Já estrear, né? Hoje contra o São Paulo, jogo importante, né? Quem sabe, né? Seja o salvador da pátria, né? É um jogador que gerou uma negociação que mexeu com os torcedores corintianos, né? Alguns torcedores corintianos acharam que o presidente do Corinthians errou. Outros acharam que estava agindo de má fé, né? O clube argentino. Mas na verdade que tudo se resolveu. O Corinthians de jogador já tinha entrado notificado até a FIFA, né? Mas eu acho que agora vai fazer a retirada dessa notificação, né? O clube argentino viu que estava errado, né? Liberou o jogador, liberou a documentação e agora é só estrear. O que a gente espera, pessoal, que esse jogador aí, o Rodrigo Garro, não seja mais um Fausto Vera, um Rojas, né? E ele chega, chama a responsabilidade. Segundo informações, é um jogador que bastante habilidoso, que chama a responsabilidade, parte para cima, é um jogador de meio campo, né? Bastante criativo, né? E é isso aí que o time do Corinthians está precisando, né? De um jogador com essas características, principalmente de meio campo, pessoal. O meio campo do Corinthians não tem criação. O jogador que poderia fazer isso, o Corinthians não renovou, era Renato Augusto. Mas Renato Augusto é aquele jogador que jogava uma partida bem e passava 7 sem jogar, depois se contundia, então era um ponto de interrogação, né? O presidente do Corinthians achou melhor não renovar, inclusive com apoio, né, de seu Mano Menezes, né, que hoje vem aqui a público, né, tá sempre criticando alguns jogadores, mas não adianta querer reclamar, né? Tem que trabalhar com o que tem na mão, né? Porque ele sabia que ia ter essa reformulação. E é isso, pessoal. A expectativa é grande, né? Para a estreia de Garro, né? Rodrigo Garro, um jogador argentino, que todo jogador argentino a gente sabe da garra que tem, né? Só conheço um que não tem garra, Fausto Vera. Mas todos os jogadores argentinos têm garra, né? Não gosta de perder. E a expectativa é gigantesca, né? A gente espera que essa documentação chegue a tempo, mas tudo resolvido, né? Muito se dizia que poderia demorar a questão da FIFA decidir, mas saiu logo nessa decisão, né? O clube argentino cedeu. Outra informação aí que está circulando nas redes sociais, está circulando lá por dentro do Corinthians, né? Um possível impeachment, né? De Augusto Melo, né? Questão de irresponsabilidade, né? Augusto Melo vem fazendo algumas coisas aí com um mês do Corinthians, que não tinha se visto ainda num clube de futebol, principalmente da grandeza que é o Corinthians, né? Quando ele assumiu o Corinthians, disse que ia colocar o Corinthians na mão de pessoas responsáveis, né?
de pessoas capacitadas, próximas a ele, né? Mas parece que não funcionou não, né? Rubão, não se sabe para que foi que veio. É um cara que é bastante ultrapassado, né? E negócios bastante frustrantes, né, que aconteceu aí no Corinthians, né, nesse primeiro mês de Augusto Melo, né? Contratações de jogador que... apresentações de jogadores que não foram contratados, Lucas Veríssimo, Mateuzinho, patrocínio, que ele dizia que a multa quem ia pagar era o patrocínio novo, não era verdade, quem ia pagar era o Corinthians. Então, entre essas e outras aí, algumas pessoas lá dentro do Corinthians podem pedir impeachment do presidente. Eu não sei se isso vai acontecer, é a informação que está circulando. Uma coisa é certa, né? O cargo de Mano Menezes depende desse jogo de hoje. Se perder para o São Paulo, fica uma situação insuportável, né? Até porque as informações que tá chegando de lá, que tá se montando uma panelinha lá no Corinthians para derrubar já Mano Menezes. Mano Menezes que começou a fazer críticas, né? Alguns jogadores corintianos, jogadores que estão chegando, jogadores experientes, isso aí vocês sabem. Quando as críticas é de dentro do clube, tudo bem, né? Mas quando começa a fazer críticas, né? Para a imprensa, para a torcida ver, isso aí não cai bem em grupo de futebol. Então, pessoal, Mano Menezes, se perder para os Bambis, tudo indica que ele não fica, né? Vale destacar que Mano tem contrato até 2025. Vai receber uma bolada aí caso saia do Corinthians, né? Irresponsabilidade aí da diretoria antiga que fez esse contrato, né? Mano Menezes não tem nada a ver, né? Não sei se é direito dele, né? Não sei se foi, mas foi acordado, né? E vamos trazer outra notícia aqui, pessoal. Pois é, né? Algumas pessoas nas redes sociais, algumas pessoas que acompanham o Corinthians, né? Sugerindo aí Vitor Pereira, né? E as informações que chegam, quem sabe, né? Vitor Pereira possa retornar ao Corinthians, pessoal. Pois é. Aquele cara que deu as costas para o Corinthians quando o Corinthians precisou dele, né? O Corinthians contava com o Vitor Pereira. Vitor Pereira botou algumas desculpas, que a sogra dele estava doente e que ia voltar para Portugal, quando na verdade ele estava acertando com um clube rival aqui no Brasil, né? Isso aí a torcida corintiana não perdoa. Na minha opinião, ele não teria nem chance de estar pisando no Corinthians, né? Mas futebol é assim mesmo, né? A gente acha que não vai mais vir para o clube e acaba vindo, né? Uma coisa, pessoal, que ninguém pode esconder, que ele fez um bom trabalho com a camisa do Corinthians. Conseguiu ficar numa posição ali no Campeonato Brasileiro de destaque, né? Pra você ter noção, esse mesmo time que ele conseguiu uma posição ali de destaque, Mano Menezes cai para a segunda divisão, né? Mesmo time, né? E conseguiu um vice-campeonato da Copa do Brasil, que eu acho que era para ter saído com o título, né? Não deu na ocasião. Faltou um pouco de sorte, mas foi quase, né? Não adianta querer aqui esconder o trabalho que ele fez, né? Mas ninguém se sabe, né? Se realmente isso é verdade, se a notícia aí vai ficar mais forte depois que Mano Menezes cair, ninguém se sabe, né? Uma coisa é certa, né? Mano Menezes depende de uma vitória e principalmente ele não pode pensar em derrota, né? Caso o Corinthians perca, pode ficar numa corda bamba, né? Então é isso, nação corintiana. O que é que vocês acham aí dessas notícias? Rodrigo Garro pode estrear, pode ser o salvador da pátria, né? Pode fazer toda a diferença, né? Augusto Melo, será que vai ter impeachment? Não sei, não acredito, né? E a volta de Vitor Pereira, pessoal. O que é que vocês acham aí? Aceitaria Vitor Pereira de volta? Eu não aceitaria. Então é isso, pessoal. Deixa aí sua opinião nos comentários. Quero pedir aqui, quem não for inscrito no canal Bando de Loucos, se inscreva. Estamos sempre trazendo as principais notícias do Corinthians. Peço aqui para você compartilhar esse vídeo e deixar seu like. Então é isso. Quero aqui agradecer a cada um de vocês pela audiência. E até a próxima, pessoal.